nosso Deus. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, o tema da mensagem desta manhã é: regenerados, justificados e vitoriosos em Cristo Jesus. É isso que Deus nos proporciona na sua obra. Regenerados, justificados e vitoriosos em Cristo Jesus. E nós vamos ver ao longo desse sermão as implicações da ressurreição de Cristo para nós cristãos. Conta-se que certa vez uma criança com os seus 5 anos de idade perguntou ao seu avô: por que Jesus morreu na cruz? O avô, muito satisfeito, pegou a criança, colocou o seu neto sobre o seu colo e disse que Cristo teve que morrer na cruz por causa dos nossos pecados. E para pagar o preço pelo nosso pecado, ele se prontificou para ser o sacrifício na cruz. Depois de ter explicado, o seu netinho saiu do seu colo e foi brincar. Minutos depois, o seu avô viu o netinho que havia perguntado conversando com a sua priminha sobre o porquê que Jesus teve que morrer. E ele explicou para ela que Jesus estava morto. E ela replicou: não, mas Jesus não está morto. Está sim, ele disse. O meu avô disse que ele morreu na cruz. O avô percebeu que ele havia cometido um engano. Ele não havia contado toda a história para o seu netinho. Então chamou-o mais uma vez e disse: olha, Jesus de fato morreu. Morreu para nos salvar dos pecados. Morreu por causa dos nossos pecados. Mas Jesus não está morto, a sua prima tem razão. Ele ressuscitou de entre os mortos. E hoje ele nos garante vida e vida eterna. Nós aprendemos com essa pequena ilustração que o Evangelho não está completo se não falarmos da ressurreição de Cristo, se não contarmos ao mundo que o Cristo a quem nós servimos está vivo. O Filho de Deus morreu sim por conta dos nossos pecados, mas ressuscitou da sepultura por meio do seu poder sobre a morte. E nós precisamos então nos perguntar: o que a vida de Cristo representa para nós hoje? O que o fato de sabermos que Cristo está vivo muda na sua vida diariamente? Que diferença a ressurreição de Cristo tem feito na sua vida como um cristão hoje? Quais são as implicações da ressurreição de Cristo para a vida da igreja? Porque muitos professam a fé em Cristo, professam com a boca, mas continuam vivendo as suas vidas como se Cristo estivesse morto. Professam com os lábios, mas vivem como se Cristo estivesse ainda na sepultura. Continuam vivendo sob o poder do pecado, continuam negligenciando uma vida de comunhão com Deus, continuam, na verdade, dizendo-se cristãos, mas vivendo como se Cristo estivesse morto, ou como se a sua morte e ressurreição não tivesse implicação nenhuma para as suas vidas. E o mundo tenta de todas as formas, com seus conceitos equivocados, em todas as esferas da sua sociedade, a igreja não está livre dessa influência, dizer que os crentes podem viver as suas vidas como os cristãos, mas sem se engajar de fato numa vida como um crente verdadeiro, conforme as Escrituras nos orientam.
isso é um grave pecado, porque à medida que decidimos viver as nossas vidas, mesmo que confessamos Cristo com a nossa boca, mas alheio ao Cristo que vive, nós não estamos nos comportando verdadeiramente como servos desse Cristo. Porque a verdadeira morte e ressurreição de Cristo deve provocar mudanças radicais em nossas vidas, mudar o nosso conceito, mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, a nossa vontade, mudar os nossos desejos, para que possamos então viver para a glória daquele Cristo que vive e reina por toda a eternidade. E o livro de Colossenses trata de questões específicas como heresias com influências gnósticas, tradições judaicas, um pouco de mistério oriental, religioso, que estava entrando sorrateiramente naquela igreja de Colosso e desviando o conceito da verdadeira obra, morte e ressurreição de Cristo, como elemento central para aquela igreja. Epáfras, que foi quem relatou esses problemas a Paulo, e Paulo então, diante do relato desse servo de Deus sobre a situação da igreja, escreve para combater e para mostrar a centralidade da obra, do papel e da pessoa de Cristo e como essa obra deve influenciar diretamente a vida dos cristãos. No verso 8 do capítulo 2, Paulo exorta: cuidado, que ninguém vos venha a enredar, a enganar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo o Cristo. Paulo orienta a igreja para não cair em ciladas, em falsos ensinamentos que desviam o povo da centralidade da obra de Cristo, para não se perderem em filosofias, para não se perderem em tradições dos homens, como aquilo que eles fazem, querendo obscurecer o verdadeiro sentido da Páscoa com coelhinhos da Páscoa e com ovos de chocolate. Isso existe e está diante de nós, mas não percamos o foco daquilo que é o verdadeiro sentido da Páscoa. E Paulo então vai exortar de maneira muito clara a centralidade da pessoa e da obra de Cristo. Ele diz: olha, o legalismo judaico não pode salvar. As leis, as cerimônias religiosas dos judeus, o ato de circuncisão, a observância das festas de lua nova, essas tradições não podem salvar a vida de vocês, tampouco transformá-las. As filosofias que os homens carregam consigo como um elemento essencial para conhecer a Cristo ou para conhecer as obras de Deus também não podem salvar a vida de vocês. E Paulo vai reafirmar com todas as letras e testemunhando e mostrando argumentos muito claros e concisos de que somente Cristo pode salvar e somente Cristo pode de fato transformar as nossas vidas. Sabe aquele vício que você não consegue vencer? Que sempre vem, vez ou outra na sua vida e você tenta de alguma forma e não consegue. E é o vício com álcool e você não consegue se livrar. E o vício com drogas e você não consegue se livrar. E você recorre aos psicólogos, você recorre ao tratamento médico, você recorre ao uso de medicamento. Mas parece que tudo é vão, você não consegue se livrar dessas coisas. Porque há coisas que somente Cristo pode nos libertar. Ele é quem de fato tira as amarras do pecado para nos libertar e nos levar à vida de comunhão verdadeira com Deus. Porque é em Cristo, conforme Paulo relata aqui, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus, Ele é o cabeça. E ele vai continuando no verso 11 a mostrar a centralidade do Evangelho na pessoa de Cristo. Cristo como aquele que é o elemento central para a transformação do homem, que da morte nos traz vida, e Ele mesmo mostra isso e aplica isso na morte e ressurreição de Cristo, e como isso deve transformar radicalmente a vida do crente. Portanto, o ensino deste sermão, meus irmãos, grave isso no seu coração, é que Cristo triunfou na cruz. A cruz que parecia vergonha para Cristo, algo de escárnio, ele foi objeto de sofrimento dos seus algozes, dos soldados romanos, dos seus próprios companheiros judeus, a sua própria nação,
mas aquilo não trouxe tristeza e nem desgraça, mas apresenta apenas o triunfo de Cristo. Cristo triunfou na cruz para nos regenerar, justificar e transformar as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós vamos ver que a ressurreição de Cristo é a garantia de uma nova vida. Se você quer ter uma mudança radical na sua vida, você precisa associar essa mudança com a ressurreição de Cristo. Nós jamais conseguiremos ser mudados e moldados e renovados se não entendemos que a ressurreição de Cristo tem implicações diretas sobre nós, para fazer essa mudança. Observem mais uma vez atentamente o que Paulo diz nos versos 11 e 12. Ele diz: nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ele diz mais, no versículo 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no abismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então no verso 11, Paulo ele diz que os crentes de Colosso foram ressuscitados, foram circuncidados, não por mãos de homens, mas tirando todos os desejos pecaminosos da carne. E esses desejos pecaminosos da carne é a circuncisão de Cristo, que é a verdadeira transformação. É isso que significa a circuncisão de Cristo, é aquele que produz verdadeira transformação. No Antigo Testamento, circuncisão era um símbolo de purificação, era um símbolo de consagração, de separação. Mas a verdadeira circuncisão que purifica o pecador não é aquela que ocorre no prepúcio do bebê aos 8 dias de idade. A verdadeira circuncisão que transforma a vida do pecador é a circuncisão de Cristo. William Hendricks ele faz um paralelo, uma comparação entre a circuncisão da carne, conforme os ritos do Antigo Testamento, e a circuncisão em Cristo, conforme a nova vida que temos no Senhor. E ele diz que na circuncisão da carne é apenas uma operação manual, uma pequena cirurgia para a remoção do prepúcio do órgão genital masculino. Agora, na circuncisão de Cristo é uma obra do Espírito Santo, feito sem mãos humanas. Na circuncisão da carne, o ritual em si é apenas externo e simbólico. Na circuncisão em Cristo, esse ritual, esse agir de Deus, ele é interno, ele ocorre no coração e transforma, gera vida. Na circuncisão da carne, você está removendo apenas o excesso de pele do prepúcio do menino. Na circuncisão em Cristo, você está se despojando do corpo da carne, isto é, assumindo uma nova vida em Cristo e lançando fora a natureza pecaminosa. Na circuncisão da carne, você tem como consequência a imposição da lei de Moisés, da lei e da aliança que Deus faz com Abraão, e ela sacralizada na lei dada a Moisés no Monte Sinai. Agora em Cristo, o que você recebe é uma nova aliança que se cumpre na obra e no papel de Cristo, nos méritos de Cristo e não nos seus próprios méritos. Portanto, meus irmãos, nós precisamos associar aqui o link que Paulo faz da circuncisão com o batismo. No versículo 12, ele nos fala que fomos sepultados com ele no batismo e assim fomos ressuscitados com ele mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Tal como a circuncisão era um rito simbólico de purificação, de pertencimento a um povo, de uma nova vida, assim também o batismo é um rito de pertencimento, de renovação espiritual. E o que significa é que ao ser batizado, nós estamos entendendo essa aplicação do papel de Deus em despojar-nos do corpo da carne, para renascermos segundo a fé, mediante o poder de Deus. Entendam uma coisa, isso é muito importante entender: não é o nosso poder e a nossa vontade que nos muda, que nos molda. Enquanto nós buscarmos em nós vontade para mudarmos, nós continuaremos da mesma forma. É o poder de Deus que transforma a vida do pecador.
Então, se você quiser ser realmente transformado, experimentar uma mudança verdadeira, se submeta a Deus. Peça: Senhor, transforme a minha vida. Senhor, tire esses desejos da carne que ainda me aprisionam, que me amarram, que me escravizam, porque eu não consigo. Assuma a sua pequenez, assuma a nossa incompetência em nos mudar, em nos transformar, e se submeta àquele que pode todas as coisas. Você não pode vencer o vício das drogas, do pecado, você não pode vencer o vício da pornografia, mas Cristo pode por você. Ele pode transformar a sua vida. Reconheça a sua incompetência e submeta a Cristo com humildade, para que através do poder de Deus em nós, operando eficazmente em nós, nós podemos ser renovados em novidade de vida e andarmos como aquele que foi ressurreto. Fomos sepultados com Ele no batismo e ressurgimos com Ele em novidade de vida. Assim como Cristo ressuscitou por intermédio do poder de Deus, por este mesmo poder regenerador, vivificador em Cristo, nós também fomos ressuscitados como nova criatura, dispostos agora a obedecer a Deus e fazermos a sua vontade. Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4 diz: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quer andar em novidade de vida, como uma nova criatura verdadeiramente transformada? Se submeta a Cristo, e no poder de Cristo, mediante a fé, Ele há de transformar cada um de vocês para uma nova criatura que agora vive para a glória de Deus. O poder, portanto, irmãos, não se esqueçam, não está em nós, está na pessoa de Cristo. Busquemos nele a fonte de todo o poder, com fé, orando, clamando e buscando e pedindo para que Ele nos transforme, que possamos ser sepultados no batismo e ressuscitados em novidade de vida pelo poder de Deus, mediante a fé. A segunda verdade desse texto, meus irmãos, é que a morte e a ressurreição de Cristo nos garante perdão, e onde há perdão, há liberdade e vida eterna. Acompanhe atentamente os versos 13 e 14. E a vós, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, nos qual era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Meus irmãos, essas são as consequências da morte e ressurreição de Cristo na vida do crente. O que nós temos que ver ou a ver com a morte de Cristo? Bem, primeiro, a nossa condição sem Cristo qual é? Nós estamos mortos. Sem Cristo, o homem está morto. Não é morto fisicamente, você está morto espiritualmente. De modo que todo aquele que não professa verdadeiramente a fé em Cristo está morto. Essa é a sua condição, se você não crê e não tem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E nós precisamos entender e encarar essa realidade que nos compete. Estamos mortos. Paulo diz: a vós outros estáveis mortos pelas vossas transgressões. O que nos torna mortos diante de Deus são as nossas transgressões. Mas pela incircuncisão da nossa carne, Ele vos deu vida. Então Cristo vem, e uma vez que você creu em Cristo como seu Salvador, Ele te dá vida. E agora sim, começa a transformação. Ao te dar vida, olha que coisa interessante, que a obra de Cristo promove na vida do crente. Quando Jesus vem e te dá vida, quando você estava morto, Ele diz que todos os seus pecados foram perdoados. Todos os seus pecados foram perdoados. Não há nada mais gratificante para um crente ter o alívio e a certeza de que os seus pecados foram perdoados por Jesus.
Sabe quando você está triste por causa de um pecado? E aquele pecado está te corroendo e aquilo está te trazendo muita tristeza. Você se coloca diante de Deus e ora. E clama a Deus pelo perdão. E daqui a pouco aquele sentimento de alegria, de renovação, de regozijo vem, invade o seu peito e te enche com uma alegria indizível. Essa é a alegria que tem aquele que recebe a certeza de que os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Não há nada mais precioso para o crente do que ter esse sentimento de alívio e de certeza de que em Cristo os nossos pecados foram perdoados, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos delitos, não é alguns, não é um ou outro, não é o que cometemos no passado, ontem, hoje, nem o que cometeremos amanhã, mas todos. A morte de Cristo é garantia de perdão para todos os nossos pecados. E sabe o que ele faz aqui conosco? Ele cancela o escrito de dívida que nos era contrário. O versículo 14 mostra que é como se nós tivéssemos uma grande ficha criminal. E essa grande ficha criminal é apresentada e está lá todos os nossos delitos e pecados. E nos condena, porque é como se fosse o nosso advogado de acusação nos condenando, o promotor de justiça mostrando as nossas faltas. Mas aí Cristo vem com a sua morte, pega aquela longa lista que diz respeito aos nossos crimes e pecados que cometemos, e sabe o que ele faz com essa lista? Esse escrito de dívida que nos era o contrário, ele vem e encrava na cruz, através da sua morte e ressurreição. E diz: olha, está cancelado, essa lista não tem mais valor, essa lista não pode mais condenar vocês, essa lista não vai levar mais vocês para a cadeia ou para a condenação eterna. Sabe por quê? Porque eu estou assumindo ela aqui na cruz. Eu vou cravar essa dívida juntamente com os cravos que foram pregados em minhas mãos e em meus pés. E eu vou assumir essa dívida de vocês ao morrer na cruz, em lugar de vocês. É isso que Cristo faz. Ele cancela essa dívida quando é cravado naquela cruz. E ao ser cravado, ele remove inteiramente a pena, o poder e a culpabilidade pelos nossos pecados, O terceiro ensino, meus irmãos, desse texto é que a morte e ressurreição de Cristo na cruz nos faz vitoriosos. Então percebam, na morte e ressurreição nós nos tornamos novas criaturas, temos o poder e a certeza de que os nossos pecados foram perdoados, mas a morte de Cristo também nos faz vitoriosos juntamente com Ele. E o versículo 15 mostra esta vitória de Cristo na cruz. Ele diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Foi através de Cristo, da morte de Cristo na cruz, que ele despojou, ele destronou os principados e potestades, que aqui são as hostes malignas que estão nas regiões celestes e que são inimigos de Deus e dos filhos de Deus. Ele então vai despojar os principados e potestade e vai expor publicamente cada um deles à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Talvez quando eles viram o Cristo preso na cruz, eles se regozijaram. Já assistiram Nárnia? Quando o leão é pego para ser morto, eles amarram Nárnia e parece que ali aqueles animais estão celebrando. Nós vencemos, nós conseguimos destruir o leão, esse leão vai ser morto. Eles estão festejando naquela noite macabra e sombria, eles estão ali, escarnecendo do leão, tirando a sua bela e exuberante juba, e depois eles assassinam o leão, e parece que eles venceram, eles estão vitoriosos, mas na verdade o leão e o cordeiro morreu para triunfar sobre eles. A morte de Cristo não foi uma derrota,
Na verdade, foi o meio pelo qual Cristo despojou principados e potestade e disse: olha, Satanás, a sua tentação lá no jardim não foi sucessiva, não teve sucesso, não obteve sucesso. Por quê? Porque agora eu o despojei. Eu tirei o seu poder. Por meio da morte de cruz, eu venci o problema do pecado na vida do homem. E ele expõe agora todo esse principados e potestade ao desprezo, à vergonha, à desonra, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, irmãos, o que aprendemos aqui é que por meio de Cristo nós somos mais que vencedores. Cristo venceu o poder e as hostes malignas de Satanás e triunfou sobre eles na cruz, e nós com Cristo também vencemos, porque o poder do pecado, a tentação, as acusações do maligno não tem mais poder sobre a sua vida. Satanás não pode vir mais te acusar, não pode vir mais acusar você dos seus pecados. Por quê? Porque Cristo triunfou sobre eles na cruz e os pôs à vergonha, de modo que aquilo que você cometeu no passado não tem mais valor de acusação para a sua vida, porque Cristo já venceu por você, está cancelado. Cristo diz: não, você não pode mais acusar o meu filho, porque eu já paguei o preço por ele, eu já paguei o preço pelos pecados dele. E assim, em Cristo, somos mais que vencedores, como diz Romanos 8,37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essas são as implicações da morte e da ressurreição de Cristo. Ao entender esse sermão, ao entender essa palavra, ao meditar nessa palavra, você precisa crer em Cristo como Salvador, para que essa morte e ressurreição se aplique de fato e definitivamente na sua vida, para que você tenha vida plena e vida em abundância, e mostre através da sua vida todos os benefícios que Cristo conquistou por você na cruz, para fazer de você mais que vencedor, juntamente com Ele e para a glória dEle. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações.